Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Bom, se você me conhece um pouquinho, você sabe que essa não é a minha voz. Pois é, tô com uma voz bem rouca, estava um pouquinho relutante em gravar esse vídeo, mas o Senhor tem colocado ao meu coração que a palavra dele, assim como Paulo falou para Timóteo, ela deve ser pregada a tempo e a fora de tempo. Então eu tô com uma voz bem rouca, mas eu acredito que quem vai fazer a obra, quem vai falar ao seu coração é o Espírito Santo. Bom, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de 3, intitulada Não Rebata as Críticas. E para a gente poder falar sobre esse tema, eu gostaria de contar a história de Davi em uma crise familiar terrível. Bom, nós sabemos que Davi, entre o momento em que ele foi ungido e até o recebimento da promessa, ele sofreu muito nas mãos de Saul. Ele foi perseguido, mas ele venceu. Só que em 2 Samuel, no capítulo 16, nós vemos um Davi, rei consolidado, vivendo uma situação familiar muito difícil. O seu próprio filho tenta boicotar o reino e tirar o seu pai do reino, tomar o poder. E as coisas ficaram tão sérias que Davi, com os seus homens e a guarda real, ele tem que fugir de Jerusalém. Nessa fuga de Jerusalém, em um momento, eles muito cansados, eles param numa cidade chamada Baurim. E nós vamos ver isso em 2 Samuel, no capítulo 16. Nessa cidade, um homem chamado Simei começa a tacar pedra em Davi e seus homens e todo o seu povo que estava reunido com ele naquele momento. Ele começa a tacar pedras, ele começa a amaldiçoar o rei Davi. Ele começa a dizer: olha, Davi, seu assassino, tudo que você está vivendo é a paga por tudo que você fez, porque você tomou o reino de Saul. E esse Simei, ele era da casa de Saul, ou seja, ele era descendente, ele era da família de Saul. Então ele começa a falar: você, Davi, seu assassino, você merece tudo aquilo que você está vivendo, o seu reino vai ser entregue para o seu filho agora, então você está pagando, está tendo a paga por toda a maldade que você fez. O interessante é que um dos chefes da guarda vira para Davi e fala assim: Davi, você vai deixar esse cão morto te amaldiçoar? Porque é só você mandar. Lembrando que esses homens eram guerreiros que haviam vencido diversas batalhas e haviam conquistado grandes territórios para o reino. Então esse homem está falando para Davi: Davi, é só você mandar que eu vou cortar a cabeça desse cão morto. Manda que eu vou lá. Mas Davi, ainda que vivendo um momento muito difícil da sua vida, ainda que estando em crise, ele se humilha e ele diz: olha, nós não vamos fazer isso, porque talvez tenha sido Deus que tenha mandado ele amaldiçoar. Olha o que Davi fala no versículo 11: disse mais a Abisai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais esse Benjamim. Deixai-o, deixa que ele amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Mas o interessante vem no versículo 12, que diz: talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará por bem a maldição que esse homem está me dando nesse dia. Olha que interessante. Davi não começou a chorar e falou: olha aqui, Simei, eu vou falar uma coisa com você, porque quem me chamou, quem me ungiu, não foi qualquer um não, foi o Senhor. E ele não enviou qualquer um não, ele enviou o grande profeta, juiz, sacerdote, Samuel. Ah, Simei, presta atenção. Ele foi na minha casa, todos os meus irmãos estavam lá, mas ele escolheu a mim, que ainda estava no campo cuidando das ovelhas, pois é Deus quem me tornou rei. Davi não precisou se auto-justificar. Davi não precisou se autodefender. Muito pelo contrário, ele se humilhou e disse: olha, foi Deus que te mandou amaldiçoar, então amaldiçoe. Talvez ele olhe para a minha aflição e transforme essa maldição em bênção. Olha que interessante. E mais interessante, Davi tinha muitas maneiras, muitos argumentos contra aquilo que aquele homem estava falando. Ele poderia dizer: olha, eu podia ter matado Saul, viu? Eu tive oportunidade para matar Saul, mas com todo o meu caráter de servo, eu não matei. Olha, quando ele entrou naquela caverna para aliviar o ventre, eu poderia tê-lo matado, mas eu não matei. Eu sou homem de Deus, eu sou o rei. Não, ele não precisou de nada disso. Ele simplesmente creu que Deus poderia transformar toda aquela situação. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Salmos, no capítulo 3, nós vemos uma coisa interessante.
Esse salmo é escrito por Davi. O título dele é Confiança em Deus na Adversidade. E ele explica, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. No versículo 3 e 4, Davi fala, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas na minha cabeça. Davi está falando, eu não preciso me defender, porque Deus é o meu escudo. É o Senhor quem exalta a minha cabeça, eu não preciso me exaltar. Muitas das vezes nós estamos rebatendo as críticas, nos exaltando. Mas a palavra de Deus, ela não diz isso, ela diz o contrário, humilhe-se perante a poderosa mão do Senhor, para que Ele, ao exato tempo dEle, ao devido tempo dEle, ao seu tempo, Ele te exalte. Então, olha, interessante que Davi, no versículo 7 desse Salmo 3, ele fala, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Olha, o que a gente aprende com Davi nesse texto é que você não precisa se auto-justificar ou se auto-defender, criar argumentos para provar quem você é em Deus. É o Senhor quem vai revelar a todos a sua intimidade, é o Senhor quem vai exaltar a sua cabeça. Exatamente isso que aconteceu com Davi. Nós vemos no capítulo 19 que Davi e os seus homens lutam contra os homens de Absalão. Davi sai vitorioso, Absalão morre, Davi chora a morte de Absalão, seu filho. Mas quando Davi volta para Jerusalém, quem ele encontra? Pois é, Simei. A Bíblia diz que ele se prostra diante do rei. E ele começa a falar, por favor, não impute a mim esse meu erro, não me mate, eu sei que eu fiz errado, não deixa isso entrar no seu coração, ó rei, eu sei que eu pequei. Abisai novamente fala com Davi, olha Davi, agora seria o tempo, por que a gente não mata esse amaldiçoado? Por que a gente não faz isso? Porque ele estava amaldiçoando o ungido do Senhor. Mas olha o que Davi fala. Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje, novamente, sou eu rei em Israel. Davi está falando o seguinte, olha, eu sei quem eu sou no Senhor. Novamente, ele me tornou rei em Israel. Se eu já sei disso, que me importa a opinião das outras pessoas? Que me importa os que me amaldiçoam? E Jesus nos ensinou isso quando ele disse, olha, orem pelos que te perseguem e amem os seus inimigos. Abençoem os que amaldiçoarem você. É essa verdade que nós temos que viver. Você tem ouvido críticas? Pessoas têm sido injustas? Os argumentos delas são injustos? Não sofra com a opinião das outras pessoas a seu respeito, mas tenha uma identidade formada no Senhor. Porque quanto mais você souber quem você é em Deus, menos você vai sofrer por aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Davi não mudou seu caráter em detrimento ao caráter de Simei. Ele permaneceu um servo fiel e por isso ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Fica firme, é o Senhor que é o teu escudo e Ele vai te honrar. Continue vendo essa série, nós vamos continuar aprendendo sobre como esperar do Senhor a nossa justiça. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Meu nome é Lorena Oliveira e esse foi um recado de Deus para a sua vida.